Luiz Antônio e vou postar aqui esse material como suporte, como material de introdução ao conteúdo de biologia celular. Você é livre para usar como quiser. Espero que tenha aí a oportunidade de fazer um bom proveito. Destaque que essa não é uma aula, esse aqui é simplesmente uma discussão sobre o conteúdo preliminar para quem deseja entender um pouquinho mais sobre biologia celular. Tudo bem? Bom, eu sou Luiz Antônio, sou biólogo, sou mestre e doutor na área de ciências biológicas e hoje vou trazer algumas informações úteis para aqueles futuros profissionais ou profissionais que queiram saber um pouco mais sobre a biologia celular. Seja bem-vindo e vamos lá. Bom, primeiro ponto que a gente não pode esquecer é que a célula, ela, embora lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, nós ouvíamos o professor dizer que ela era a unidade fundamental da célula, tem muito mais coisa por aí. E para que a gente apresente aí um resumão do que é estudar biologia celular, eu usei esse material aqui, adaptado de Gargione, que diz o seguinte: a célula ela é estudada pela biologia celular, mas a gente não esgota a biologia celular. A gente estuda bioquímica, a gente estuda embriologia, a gente estuda histologia, a gente estuda biofísica, a gente estuda genética. Tudo isso para entender como é que a célula vive, convive, reproduz e morre. E muito mais, certo? Muito bem. E o basicão, Luiz, eu parei de estudar, estou voltando agora. Luiz, quero começar do zero. Não entendi nada direito. Primeiro passo, existem dois grandes grupos de célula. Um grupo é o procarionte, o outro grupo é o eucarionte. E esse nome eucarionte vem de muito tempo, quando nós acreditávamos, a ciência acreditava, que existia aí uma membrana envolvendo o núcleo. Hoje a gente sabe que existe mais de uma, mas o nome carioteca ficou. Bem? Então, eucarionte é aquele que tem a carioteca. O eucarionte tem o núcleo delimitado. E o procarionte tem umas questões em relação ao processo evolutivo, se veio antes, se veio depois, mas eles não têm a membrana que envolve o núcleo. Tudo bem? Eles também, no caso dos procariontes, eles têm uma parede celular. Não tem núcleo, mas tem parede celular. E qual a diferença aí? A diferença vai estar no processo de uso desse DNA. O DNA do procarionte normalmente é circular, ele é mais fechadinho, é difícil de acessar. O nosso DNA dos eucariontes, ele já tem aquela dupla hélice, está organizado dentro do núcleo, tem uma série de processos que permitem as mutações, mas a gente não vai falar de biologia molecular agora, vamos nos atentar, ou nos deter, melhor dizendo, em dizer que os procariontes e eucariontes. Os eucariontes vão formar aí o reino das plantas, os animais, os fungos e os protistas. Então, tudo isso aí é eucarionte. Tudo isso tem uma membraninha ou duas envolvendo o núcleo. Tudo bem? Bom, professor, mas e as organelas? E o maquinário celular? Ah, o maquinário celular. Se ele soubesse o quanto trabalha, cobraria impostos, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Principais organelas: ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi ou complexo golgense, núcleo, peroxissomos, mitocôndrias, cloroplastos nas células vegetais, lisossomos, e aí tem citoesqueleto, centríolo, cílios e flagelos. Ok? Tudo isso aí ocorre nas células eucariontes. E para estudar tudo isso, é óbvio que não vai demorar 10 minutinhos aqui no YouTube, 10 minutinhos no seu vídeo no WhatsApp. Você vai precisar sentar o bumbum na cadeira e gastar aí umas horinhas do seu tempo, da sua vida, para investir em conhecimento. Reitero, conhecimento gera recurso. E recurso nem sempre é din-din. Então, preste atenção em como você usa o seu tempo para construir a sua vida profissional. Vamos lá. Resumão, hein? Origem da vida. Independente aí da sua convicção religiosa, se você acha que quem quer que fosse foi Deus, foi uma entidade, não me importa agora, não quero saber. Isso aí é você e a sua fé lá no seu centro religioso. O que você precisa pensar aqui agora é o seguinte: na ciência, na bibliografia, nos livros didáticos, você vai encontrar evidências, né, documentadas sobre como pode ter sido a origem da vida. Uma grande explosão, Big Bang, surgimento da energia, surgimento da luz, surgimento da matéria, elementos químicos, a massa quente pairando no universo. Ela resfria lentamente.
essa massa quente resfria e começa a se solidificar. E, por algumas razões, aí alguns vão dizer que vieram meteoros, outros que a água não estava aqui, não importa agora. Fato é que a água apareceu aqui no nosso planeta. E surgiu o oceano primitivo. E sob aquela demanda de radiação solar, atmosfera inexistente como nós temos hoje, surgiram os primeiros aminoácidos. Aleluia! Surgiram os aminoácidos e os nucleotídeos. Não temos vida ainda, 4 bilhões de anos atrás. Posteriormente, surgem os coacervados. Não estou dizendo que eram seres vivos, mas eram organismos, eram estruturas proteicas, que a gente chama de proteinoides em algumas bibliografias. Tudo bem? Essas proteinoides têm uma estrutura molecular muito semelhante, às nossas proteínas atuais. Ok? Muito bem. Depois disso surgem as primeiras células. As primeiras células. Se elas soubessem no que deu o fato de elas terem surgido, certo? E, teoricamente, elas eram autotróficas. Tá? E aí, dependendo da bibliografia, a gente pode encontrar alguma heterotrófica ali aparecendo, mas o fato é que eram autotróficas. Isso quer dizer o quê, professor? A fio, né, da literatura. Produzem seu próprio alimento. Pode ser quimiossíntese, fotossíntese, o raio que o parta. Fato é que ela produz seu alimento. E aí ela consegue, então, prover a sua alimentação. Isso quer dizer que ela consegue se desenvolver. Tem comida, tem abrigo, que elas fazem, reproduz. Dando a reproduzir. E surgem as células das algas azuis. As algas azuis, elas transformam o ambiente no qual elas apareceram. E a principal característica que elas transformaram foi o quê? A atmosfera. As algas azuis deram origem, então, à composição química que nós temos hoje na atmosfera. Elas colaboraram para o surgimento do oxigênio na atmosfera. Muito bem? Ok. Por que elas fizeram isso? E como? Bom, elas tiveram, não vou dizer a graça, mas elas tiveram a oportunidade de vivenciar um dos maiores avanços tecnológicos. Pega aí um avanço tecnológico que você quer. Pega uma fintech da vida do Vale do Silício lá. Pega um exemplo. Não supera. Por quê? Elas desenvolveram, foi no período delas que foram desenvolvidos os pigmentos. Clorofila, pigmentos acessórios e muito mais. Certo? Muito bem. Esses pigmentos, então, permitiram a fotossíntese. Esses pigmentos liberaram muito oxigênio na atmosfera. E esse oxigênio selecionou organismos aeróbicos. Esse oxigênio permitiu que os nossos ancestrais surgissem. Ok? Deixa eu ajeitar aqui a tela. Opa! Aí. Permitiu que quem aparecesse? Luca. Já ouviram falar de Luca? O último ancestral comum surgiu muito depois desse evento. E nos deu origem aqui a biodiversidade que a gente conhece hoje. Beleza? Vamos lá. Temos aqui em destaque duas células, dois modelos de célula, dois modelos didáticos de célula. Tem uma célula vegetal e tem uma célula animal. Uma célula vegetal e uma célula animal. Ambas eucariontes. Professor, como é que você consegue distinguir uma da outra? Preste atenção. A célula vegetal, está verdinha, inclusive, né? A célula vegetal tem uma parede no entorno dela. Uma parede de celulose, parede rígida, sólida, que garante a sustentação dessa célula. No interior, seu citoplasma, hieloplasma, como você preferir chamar, nós temos aí um vacúolo grande, parrudo, que colabora com a regulação, com a osmorregulação dessa célula. E temos eles, os queridos, os preciosos cloroplastos. Os cloroplastos, esses que vão atuar aí na fotossíntese. Você já sabe disso. Na célula animal, nós temos, então, membrana plasmática apenas,
Também temos o núcleo, como na vegetal. Temos as mitocôndrias e todas as outras organelas que eu já citei, mas na aula de organelas tem mais. Tudo bem? Posteriormente, vamos a ela, a famosinha, a preciosa membrana plasmática. Professor, por que tanto deboche com membrana plasmática? Não é deboche, não. É de fato. Sem ela, nós não teríamos a delimitação da célula. Então, a membrana plasmática, uma das principais características dela é delimitar a célula. Ela está delimitando quem é a célula ali da vizinha. Ela consegue distinguir, é um murinho que está ali e garante a permeabilidade seletiva. Guardem, permeabilidade seletiva, ok? Muito bem. A membrana plasmática, como você já sabe, eu espero, tenho fé que você já sabe, ela é formada por uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica, ela vai contribuir para a regulação da célula. Vamos à bicamada lipídica. A bicamada lipídica é formada por lipídios, por fosfolipídios. Eu vou falar um pouquinho da bioquímica mais para frente. O que ela é diversa. Por quê? Ela tem dois polos dela conseguem conviver com a água. Tá? São dois polos polares. Então, eu tenho a parte hidrofílica e tenho a parte hidrofóbica. A parte que tem fobia à água fica para dentro. E está tudo bem. A parte que consegue se conectar com a água fica para fora, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Lembrando que nós temos água dos dois lados, beleza? E a parte que não convive com a água fica dentro. Esse caráter, entre aspas, bipolar, é conhecido como caráter anfipático. Repita comigo. Caráter anfipático. Então, a membrana tem um caráter anfipático. Tudo bem? Bom, isso permite a ela flexibilidade, permeabilidade seletiva. Como assim, professor? Essa permeabilidade seletiva? Eu lembro do transporte passivo, do transporte ativo. Calma, que eu vou explicar aquilo que eu aprendi. E a gente vai construir aqui junto os conceitos mais importantes para você. Ok? Muito bem. Permeabilidade. Proteína transmembrana, ou seja, proteínas que atravessam a membrana. Essas proteínas podem regular o transporte através da membrana ou permitir a passagem livre. E o que vai garantir se ela regula ou se ela permite passagem livre é a característica química da substância. Ok? Vou citar aqui um exemplo. Não vou citar exemplo nenhum agora. Vamos aqui mais um pouquinho sobre membranas. Sobre a membrana. Ainda na membrana vou ter portões, aquaporinas, canais iônicos e muito mais. Tudo isso vai estar presente num outro arquivo que eu vou preparar para vocês, falando exclusivamente do transporte transmembrana. Tudo bem? Inclusive, eu vou falar de bomba de sódio de potássio, contração muscular e eletrocardiograma. Você não pode perder. Bom, vamos lá. Além de tudo isso que eu falei até agora, nós temos o glicolipídio, que vai formar o glicocálice. Não se empolguem, não estou falando de cálice de Santa Ceia, não estou falando de vinho. Estou falando de glicocálice, porque ele é um glicolipídio. Ok? Esse glicocálice vai participar de processos imunológicos, processos de reconhecimento celular e muito mais. Aula de membrana ainda, ok? Ok, professor, mas você falou que aqui no seu slide tem bicamada lipídica, transporte seletivo e sistema de endomembranas. Ah, o sistema de endomembranas. Ele já fez muita gente chorar. E fez muita gente chorar, sabe onde? Lá na prova do ensino fundamental, lá na prova do ensino médio, porque você guardava os nomes. Você decorava, fazia tabelinha. Chegava na hora da prova, não sabia nada. Ou você sabia, após a entrega da prova, da avaliação, você esquecia tudo porque não fazia mais sentido. Agora vai passar a fazer sentido. Por quê? O sistema de endomembranas, ele é formado por membranas semelhantes ou idênticas à membrana plasmática. Talvez você não tenha percebido isso, mas o que tem dentro da célula também delimita a célula. Até filosófico isso. Beleza? Então, a membrana que delimita o núcleo é semelhante à membrana que delimita a célula. A membrana que delimita os outros componentes do sistema de endomembranas, travou a língua, é semelhante à membrana plasmática. Quem são esses indivíduos, professor? Retículo endoplasmático rugoso,
complexo Golgiense e muito mais. Ah, você não sabia que era formada por membrana plasmática? Pois é, agora você já sabe. Tudo bem? Professor, está muito interessante, está muito legal, mas eu não vejo necessidade para entender isso. Passou um barulho aqui agora para atrapalhar a minha gravação, mas tudo bem. Não vejo necessidade, professor. Ok. Digamos que você abusa um pouquinho do álcool, né, ou passe mal por uma outra razão, e decida procurar um serviço de urgência e emergência. Chegando lá, o enfermeiro, o médico, te atende e você precisa colocar um soro para correr na sua veia. Um acesso venoso para correr um coleto de sódio a 0,9%. Quem garante que esse soro vai conseguir hidratar a sua célula? Ah, é tudo soro? Não, não é tudo soro. Para que esse soro consiga hidratar a sua célula, ele precisa ser uma concentração adequada. Ele não pode estar nem hiper, nem hipotônico, senão não vai dar bom para você. Um outro exemplo muito legal e muito mais didático, talvez, parei na frente do mar, meia horinha. Eu automaticamente, fisiologicamente, vou sentir vontade de urinar. E aí você pode ir ao banheiro quantas vezes você quiser, mas você vai continuar tendo aquela vontade recorrente. Porque a água que habita em você quer deixar o seu corpinho e participar da água que habita o mar. Porque o mar é muito mais interessante, tem muito mais sal. E aí eu coloco o primeiro conceito aqui de osmose. A osmose implica no movimento do solvente. Quem é o solvente universal? Ela mesma, a água. Ela mesma, a água. É o movimento do solvente para o local ou recipiente de maior concentração de soluto. Então, quem vai movimentar na osmose é a água. Tudo bem? Esse efeito aqui fica muito estranho. Toda hora o cabelo parece que corta. Muito bem. Agora você já sabe um pouquinho de osmose, um pouquinho de membrana plasmática e já pode sentar na sua casa, na sua instituição de ensino, pegar lá os livros básicos de biologia celular e começar a caminhar sozinho. Mas tem mais. Eu vou trazer mais informações para vocês aqui. Espero que vocês gostem. Se encontrarem aqui alguma inconformidade, pode colocar no bate-papo, nos comentários. Se tiver uma sugestão também, será bem-vinda. Um grande abraço e até mais. Foi bom estar aqui. Obrigado pela sua atenção. Até mais.